Após a morte do seu pai, Andy e Piper passam a viver com Laura, sua nova mãe adotiva, e o sobrinho dela, Oliver, e logo descobrem que a mulher está disposta a tudo para ressuscitar a filha que ela perdeu, mesmo que isso coloque todos em risco. We can bring her back. Faça Ela Voltar ou Bring Her Back é um filme de terror de 2025 da A24, dirigido e escrito por Danny e Michael Philippou. Quem são esses jovens? São os responsáveis, né? São os conhecidos aqui pelo seu trabalho anterior, Fale Comigo, de 2022, que aqui é estrelado por Sora Young, Sally Hawkins, Billy Barrett e um ator que eu gostei muito, que é Jonah Ryan Phillips. E é isso. Olá Brasil, olá YouTube, olá, eu me chamo João Vida Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Depois de chocarem o público com Talk to Me, os irmãos Michael e Danny Philippou estão de volta, trazendo agora o seu novo trabalho com Faça Ela Voltar. Se em Talk to Me eles exploraram o medo do sobrenatural de forma intensa e visceral, neste novo lançamento eles prometem levar o terror a outro nível, misturando suspense psicológico, tensão sobrenatural e uma narrativa que testa até onde você se atreve a olhar. Então, antes de mais nada, primeiramente já vai deixando um like nesse vídeo, nesse inicinho de vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te pedir para que você se inscreva aqui nesse canal para não perder as novidades que eu sempre estou falando aqui sobre os lançamentos e alguns conteúdos sobre cinema e cultura pop, e ative a sineta de notificações para ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Agora sim, bora lá, depois da vinheta nós falamos sobre Faça Ela Voltar. Quando eu soube que os irmãos Philippou voltariam ao terror depois do sucesso de Fale Comigo, eu já fiquei curioso para ver o que eles preparariam. E posso dizer que Faça Ela Voltar, ou Bring Her Back, me pegou em cheio, me pegou muito completamente. O filme não é apenas sobre sustos, né, jump scares ou violência gráfica, mas é um filme muito peculiar que fala sobre luto, culpa e até onde o desespero pode levar uma pessoa, né, a fazer o que as pessoas fazem nesse filme. E pro terror não é apenas colocar essas questões na narrativa e se surpreender. Afinal, eu acho que até nesse ano, né, tivemos o lançamento de A Mulher no Jardim, que fala sobre questões de trauma. É um terror que eu costumo dizer que são filmes de terror de traumas, e nem por isso eu gostei daquele filme. Se em Fale Comigo os cineastas exploraram o peso da dor e da desconexão através de um objeto amaldiçoado, aqui em Faça Ela Voltar, a obsessão pelo impossível é o que move a narrativa. Esse longa, ele mergulha em temas universais como luto, culpa e a dificuldade de seguir em frente, mas sem abrir mão aqui do brutal, da brutalidade visual, que inclusive já virou a registrada dos Philippou. Os Philippou, que inclusive eram youtubers, eles têm um canal ali, para quem já viu, e acho muito interessante como utilizam as experiências dele, né, nesses canais, eles trazem aqui para o cinema. Isso é muito impressionante. E eu não vou enrolar não, eu gostei demais desse novo trabalho dos irmãos Philippou, desde a concepção do que foi entregue, as atuações muito bem centradas,
a parte sonora, a parte visual e como tudo isso é entregue aqui no longa. Eu não vou mentir, eu não sou o maior fã de Talk to Me, Fale Comigo, isso porque naquele longa até me convencia em algumas coisas, mas principalmente na parte da reviravolta, nos plot twists, né? O resultado não chegou a me conquistar bastante, né? Mas olhando para o resultado desse Faça Ela Voltar, né? Esse segundo longa dos diretores, o resultado foi ainda mais surpreendente, o que me fez pensar se eu não estaria sendo muito injusto com o Talk to Me. Mas não, eu não gosto daquele filme e é isso aí. Aqui temos uma história sobre traumas, como eu estou aqui falando com vocês. Sobre traumas, lutos e como aqueles personagens lidam com tudo isso. Claro, com um filme totalmente muito bem dirigido, muito bem escrito, com performances, é uma qualidade de atuação muito boa para esse tipo. Cada sequência é muito angustiante, as performances elas são muito ousadas. Uma delas para mim foi a mais satisfatória que eu tive ao presenciar um filme de terror há muito tempo. Não somente desse ano, mas há muito tempo, que daqui a pouco a gente vai destrinchar sobre as atuações. E isso aqui é o que mais me pegou em Faça Ela Voltar. A coragem de ser intenso sem cair na repetição. Não, Shyamalan. Os Philippou mostram aqui uma evolução enorme como diretores de cinema, como cineastas, equilibrando aqui a brutalidade do terror físico com uma narrativa emocional que realmente prende o telespectador. Não é sobre chocar, é sobre construir momentos que ficam na nossa cabeça, seja pelo desconforto, seja pela tensão psicológica que os diretores colocam, né, que passam pelos personagens, ou pelo peso de que esses mesmos personagens apresentados vão carregar. Todos eles. A direção ela é firme, a montagem sabe o tempo ideal de sufocar o telespectador e a brilhante trilha sonora é uma daquelas que grudam, não por ser óbvia demais, mas por saber se misturar com a própria atmosfera do longa. Visualmente, o filme é impecável. Outro ponto importante que eu vou mencionar aqui para vocês é essa entrega do elenco. Os atores desse filme, eles estão ótimos, né? Os atores, eles vivem o trauma e o medo de forma tão intensa que a dor parece autêntica. Essa mistura de usando luz e sombra de uma maneira que amplia a sensação de claustrofobia, de não haver ali uma saída, isso no sentido da experiência do espectador para o filme. E aqui eu preciso destacar o elenco. Sally Hawkins está impressionante como a sua personagem Laura. Ela consegue ser ao mesmo tempo doce, né, e absolutamente perturbadora, trazendo uma mistura de dor, fragilidade e loucura que torna a sua personagem impossível de esquecer, impossível de gostar, porque a bichinha também ela tem uns negócios ali que a gente fica meio assim, né? Billy Barrett e Sarah Younger funcionam muito bem como esses irmãos, né? A química entre eles dá um peso emocional para a história. Eu gosto muito da menina, a Sarah Young. Eu não conheço outro trabalho da atriz, mas aqui ela manda muito bem. Ela sabe manusear muito os momentos de tensão, os momentos de drama, né? Tem toda essa questão, né? Inicialmente a gente até percebe como a Laura, ela tá sempre separando os dois, né? Inicialmente a personagem da Sally Hawkins, ela tá sempre deixando o Andy de fora das coisas, e isso vai gerando questões, isso vai gerando situações. Tem até um momento muito específico que é depois de um velório ali, pai, né, que isso não é spoiler porque o pai morre, né? E aí tem toda uma questão ali, tem toda uma sutileza, né? Tem um momento que para quem não sabe, a personagem ela é psicóloga, e aí tem um momento que ela começa a conversar com ele, e é uma cena muito importante para a trama, porque a partir desse momento vai
acontecendo várias coisas e isso move muito a trama. E eu gosto muito da menina porque ela consegue também atuar muito bem. Ela tem um tipo de personagem que talvez é um pouco clichê, talvez é um pouco... você já viu esse tipo de personagem sendo apresentada, mas ela tem um diferencial. A personagem, acho que é a atriz também, mas a sua personagem, ela é cega, né? Ela tem uma deficiência ali e isso, cara, isso é muito legal, né, pro terror, mas a forma como eles também trabalham essa questão é muito interessante. Obviamente que isso não é uma coisa que é nova no terror, né? Tem vários filmes com personagens cegos, né? Rush, A Morte Houve que o Diga, mas criança eu não lembro de assistir um filme com a personagem cega como foi estruturado aqui. Eu gostei muito desses dois personagens, né? Desses dois irmãos, né? O Andy e também a menina, e eu acho muito interessante a forma como esses três, né, eles entregam assim uma atuação brilhante. Mas ninguém é melhor do que Jonathan Rhys Phillips no papel do Oliver, que ele é simplesmente inquietante. Cada movimento, cada gesto parece esconder algo estranho, algo sobrenatural. Você olha para aquele garoto e você fala, cara, vai acontecer alguma coisa aí. Vai acontecer alguma coisa bizarra e acontece. O que diferencia de Faça Ela Voltar é como ele trata o terror. Ele não se apoia, né, em sustos fáceis, né, em jumpscares, clichês. Ele prefere criar um ambiente sufocante, cheio de simbologias, cheio de detalhes que vão sim contar a história sem precisar dizer tudo. Seja na água, seja nas fitas VHS que tem ali uma cena em específico, seja os ciclos repetidos em cenas, tudo isso é construído, né, como um quebra-cabeça que o telespectador ele vai precisar montar, aquele tipo de filme que os canais de Final Explicado vão adorar. E essa escolha, para mim, ela é genial porque nos prende ainda mais, né? Parte daquela história, parte daquele mistério, parte do que está sendo montado. Com Faça Ela Voltar me fez lembrar das obras de Ari Aster. Não que eu ache que os irmãos Philippou se inspiraram, mas me fez lembrar algumas questões dos filmes do Ari Aster, principalmente Midsommar, de 2019. As cenas aqui parecem tão realistas porque os irmãos, eles têm essa abordagem muito física, muito visceral no terror, e eu gosto muito desses diretores. Eles preferem usar aqui efeitos práticos em vez de depender somente do CGI. Tem CGI sim, mas é mais efeito prático, o que dá mais peso e credibilidade ao que acontece em cena e isso deixa a experiência muito melhor. Sangue, experimentos, ambientes claustrofóbicos, tudo é pensado para ter textura e impacto visual, como se o espectador realmente estivesse dentro daquela situação. Uma outra coisa, a direção de som também merece um destaque. Há momentos em que o silêncio pesa mais do que qualquer trilha sonora. E quando os ruídos aparecem, né, passos, respirações, a chuva constante, eles entram como facadas na atmosfera. Gente, é um filme muito pensado em todos os detalhes para deixar a gente em estado de alerta. Isso é muito interessante. Efeitos práticos, direção agressiva e essas performances maravilhosas e cruas e muito boas é o que Faça Ela Voltar soar tão real, soar como um filme maravilhoso. Assim como as questões, né, do luto dos meninos, o filme usa a ótica do luto do que seria, né, a vilã do filme, no caso aqui a Laura, por exemplo, né, é mostrado ali que ela teve uma filha que se parecia muito com a pai e meio que ela queria fazer de tudo para usar
a Piper como uma ferramenta, né, como um canal para trazer de volta a sua falecida filha de volta aqui para a vida. Inclusive, outro detalhe, né, espalhado na produção é sobre a Laura ser psicóloga. A coisa aqui que eu falei que o Andy daquela cena lá e tal. Então, quando vamos entendendo em como essa obra vai ficando cada vez mais clara no que é ou de onde ela quer ir, tudo vai ficando mais claro. Por exemplo, a primeira cena do filme e a última cena é prova disso. Se você já assistiu o filme, você sabe o que eu estou falando. E isso vai se intensificando quando uma personagem precisa. E assim como em Talk to Me, em algumas cenas, em algumas sequências de Faça Ela Voltar, os diretores eles vão utilizar aqui a comédia, ou melhor, pequenas pitadas do humor para aliviar aquela sensação constante de sufoco. É assim, não é um humor escancarado, não é aquele humor forçado, mas sim pequenos comentários rápidos, né, algumas reações inesperadas dos personagens ou situações cotidianas que surgem em meio ao caos. Um dos elementos mais perturbadores e ao mesmo tempo fascinantes, né, do longa, para mim, eu tenho que repetir aqui, gente, eu gostei muito dessa atuação do Jonathan Rhys Phillips no papel do Oliver. É muito impressionante como um garoto tão jovem, eu não pesquisei aqui a idade dele não, mas um jovem que consegue carregar com tanta dramaticidade, sem precisar de muitas falas. Aliás, o silêncio é a arma mais poderosa desse personagem. Jonah usa isso com uma precisão muito assustadora. Desde a sua primeira aparição, o seu Oliver, ele transmite algo desconfortável. Ele é mudo, mas cada gesto, cada olhar parece esconder um segredo. Algo que nunca é dito, algo que algo que nunca é dito, mas está ali, pulsando na tela. O seu Jonathan, ele constrói um personagem que não precisa falar para ser ouvido. Presença já basta para inquietar o telespectador. O corpo dele se torna aqui uma linguagem, né? É o jeito que ele se move, que ele observa os outros, que parece estar sempre à margem da ação e ao mesmo tempo no centro das coisas, no centro da narrativa. O mais incrível, né, desse personagem é como a performance ela foge do estereótipo da criança em filmes de terror. Oliver, ele não é apenas assustador no sentido tradicional da palavra, ele é imprevisível, a gente não sabe. Para mim, né, na minha opinião, é um dos grandes destaques de 2025 e que tem tudo para ser lembrado ao lado de obras como Hereditário, A Bruxa, Corra, Nós, entre esses filmes de terror recentes que se tornaram propensos clássicos. Então eu fecho aqui, Faça Ela Voltar com 8,5. E você, já assistiu Faça Ela Voltar? Curtiu, não curtiu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você ainda não me conhece, já peço para que você deixe um like, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações e eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima, até o próximo J Críticas, valeu e até a próxima.